23 de agosto de 1989. Vamos agora aos fatos que viraram notícia nesta quarta-feira. Salão de Humor do Piauí prossegue com muita movimentação e Ziraldo aproveita para lançar livro infantil. Cartazes de candidatos à presidência proliferam nos muros de Teresina. A sujeira no conjunto residencial João Emílio Falcão. Lá os moradores jogam lixo na calçada. Administradores do Banco do Estado encerram reunião de 3 dias em Teresina. O governador Alberto Silva fala sobre o pedido de impeachment levado à Assembleia pelo deputado Homero Castelo Branco. O Jornal da Pioneira está começando agora. As agrárias da Universidade Federal do Piauí vai promover amanhã, às 4h30 da tarde, uma palestra sobre criação de bezerros, proferida pelo Dr. João Carneiro, do Grupo Lourival Parente. A palestra será na Sala de Audiovisual do Centro de Ciências Agrárias. Prossegue o 8º Salão de Humor do Piauí. O evento está levando diariamente muita gente ao Teatro 4 de Setembro, onde o salão está montado. Ontem à noite, o cartunista Ziraldo aproveitou o salão para lançar seu mais recente livro, O Menino Quadradinho. Rir ainda é o melhor remédio. O 8º Salão de Humor do Piauí foi aberto segunda-feira. Até o dia 29 deste mês, Teresina será a capital brasileira do humor. Os organizadores desta 8ª edição do Salão de Humor calculam que mais de 400 artistas do setor inscreveram cerca de 500 trabalhos, dos quais 60 foram selecionados para a mostra principal, concorrendo ao primeiro prêmio em 4 categorias: proposta, cartoon, caricatura e charge. Dentre os premiados, o artista piauiense Godofredo Couto, na categoria caricatura. Os outros prêmios foram distribuídos entre artistas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Ceará. O Salão de Humor do Piauí já figura entre os 2 mais importantes eventos do humor brasileiro, ao lado do Salão de Humor de Piracicaba. A cada ano, o número de humoristas inscritos aumenta. Desde o início da semana, é grande a movimentação na galeria do Teatro 4 de Setembro, onde os trabalhos selecionados para a mostra principal estão expostos. Os temas dos trabalhos são variados e as personagens em primeiro plano também. Os políticos e marajás não ficaram de fora. Todos tiveram passe livre para esta festa, onde o riso é a ordem que deve ser seguida à risca. A política sempre foi um tema muito explorado pelos humoristas. E nesta 8ª edição do Salão de Humor do Piauí, que acontece às vésperas de uma eleição presidencial, a coisa não poderia deixar de ser diferente. Grande parte dos trabalhos selecionados para a mostra principal explora o tema com a inteligência e o humor desses artistas, que assim como grande parte dos brasileiros e brasileiras, também estão preocupados com o pleito do próximo dia 15 de novembro. Na 8ª edição do Salão de Humor do Piauí, mais uma vez o humorista Ziraldo, um dos mais importantes representantes desta arte aqui no Brasil, esteve presente. Ele veio à Teresina para lançar a nível nacional o seu mais recente livro, que estava com lançamento previsto para a Bienal do Livro, que vai acontecer ainda este mês no Rio de Janeiro. A noite de autógrafos do livro O Menino Quadradinho foi bastante movimentada. Todos queriam levar para casa a assinatura de Ziraldo. E O Menino Quadradinho é mesmo um livro para criança? Não, é um livro para mim, para meus amigos. Aí, como nós todos somos muito criança, tem uma criança muito viva dentro da gente, eu e meus amigos, acaba sendo um livro para criança. Mas é um livro para os pais e as pessoas que curtem o que eu curto gostarem também. Eu nunca fiz um livro para criança na minha vida, não. Eu só fiz livro para mim e para meus amigos, menina que gosta. A ideia, como o Ziraldo também falou, é transformar o Salão de Humor numa instituição para que não acabe, que continue sempre. Porque o humor, da forma como ele é representado, ele é a maior forma de liberdade. Né? Mesmo na época da ditadura, era quando se conseguia dizer alguma coisa, era através do humor, através dos cartoons, através das charges, já conseguia se dizer alguma coisa. Eu acho que isso tem que continuar. É a maior dificuldade que o governo do Estado, principalmente a Secretaria de Cultura, vem enfrentando para manter o Salão de Humor do Piauí? Olha, a dificuldade basicamente é a dificuldade de dinheiro, né? A dificuldade de recursos, que é um recurso muito difícil. Nós recorremos a várias instituições, né? E conseguimos, vamos dizer, com o Banco do Nordeste deu um apoio substancial, o principal ajuda foi do Banco do Nordeste, né? O governo do Estado, conseguimos passar com o Ministério da Cultura, então a gente sai catando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um abatimento no hotel, o Luxo colabora com o abatimento no Luxo, e também a gente vai às instituições privadas, tem as televisões que estão colaborando, os jornais colaboram, então a gente vai um pouquinho daqui, um pouquinho daqui e acontece o Salão de Humor. Sucessão presidencial. O tempo vai passando e o 15 de novembro se aproximando. E com ele a eleição para a presidência, que promete sacudir o país. E a propaganda dos candidatos já está nas ruas. A propaganda eleitoral já ganhou as ruas do Brasil há muito tempo. E agora, os cartazes com a figura e o nome dos presidenciáveis começam a enfeitar a paisagem de Teresina. Chegando aos olhos dos eleitores depois do surgimento dos adesivos nos automóveis,
Os cartazes é uma das formas mais tradicionais de divulgação eleitoral e, como não poderia deixar de ser, está sendo usado na corrida ao Palácio do Planalto. Os cartazes são colados em todos os lugares onde é possível fixá-los: nas paredes de propriedades particulares e públicas, nos muros, em bancas de jornais e em outros lugares imaginados pelos coladores. A quantidade excessiva de cartazes na cidade termina poluindo visualmente os locais públicos e depredando o patrimônio arquitetônico da cidade. Para se ter uma ideia da poluição visual e da depredação do patrimônio físico e arquitetônico aqui em Teresina, originada da propaganda eleitoral, basta ir até o Centro de Artesanato Piauiense, um importante prédio do conjunto arquitetônico da cidade. Nele, é possível encontrar cartazes de candidatos à presidência da República junto a cartazes de candidatos a outros cargos em eleições passadas. Toda essa propaganda eleitoral descaracterizou completamente o Centro de Artesanato. A Corregedoria Regional Eleitoral, na pessoa do desembargador Álvaro Brandão Filho, já adotou providências junto ao juiz eleitoral da 2ª Zona, Dr. Martinho Ribeiro Sá, no sentido de que fizesse a retirada das propagandas que estão sendo feitas irregularmente. Está previsto algum tipo de punição para os partidos que colocam os cartazes de propaganda eleitoral? Se verifica aí a existência de um crime, de uma irregularidade, né, que ainda não está na vigência da legislação eleitoral. Quando a propaganda é feita com infração à legislação, a propaganda, a lei que regula a propaganda eleitoral, ela estipula a pena, né? O que está havendo aí é uma antecipação e que deve ser proibida realmente, deve ser coibida no sentido de evitar que ela se processe antes da data fixada em lei. A seguir, você confere. Administradores do Banco do Estado encerram um encontro em Teresina. Moradores no Emílio Falcão jogam lixo nas calçadas e sujam o conjunto. Mais detalhes em... O da Chesse faz logo mais, às 8 horas, no Clube de Engenharia, uma palestra sobre utilização racional e conservação de energia elétrica. A promoção é do próprio clube, que está completando 21 anos de fundação. E a palestra do engenheiro José Araújo destina-se a engenheiros, empresários, técnicos em geral e toda a comunidade interessada na conservação de energia elétrica. A Secretaria Municipal de Finanças quer conversar com os devedores do Imposto Territorial Urbano que vem mantendo o atraso com até 5 anos. Segundo o secretário Júlio Lopes, esses devedores podem procurar a Secretaria a fim de que seja buscada uma solução justa para cada uma das pessoas em atraso. Júlio Lopes afirma ainda que o imposto do valor cobrado é irrisório e precisa ser atualizado. A sujeira no conjunto residencial João Emílio Falcão, na zona sul de Teresina. Os moradores não utilizam os tambores colocados para depositarem o lixo e preferem jogá-los no meio da rua. Os moradores do conjunto João Emílio Falcão vêm depositando seu lixo nas ruas e áreas livres do próprio conjunto. Sem se preocupar com a sujeira, que aos poucos sempre ocupa grandes espaços, o lixo é jogado diretamente nas calçadas e nas áreas livres entre um bloco e outro. Não se sabe o que motiva os moradores a sujarem o local onde ficam seus apartamentos. Esta cena é um fato comum no dia a dia do conjunto Emílio Falcão. A maioria dos moradores, segundo a associação do conjunto, não utiliza tambores para o depósito de lixo e nem se preocupa em colocar seus detritos nessas caixas coletoras. Mas há moradores muito insatisfeitos com esta situação. É uma sujeira imensa, os moradores não tomam consciência disso, eles jogam lixo pelas janelas, é uma sujeira imensa. A prefeitura limpa, né? Os moradores em vez de, como é que se diz, organizar para não jogar no lixo, comprar no depósito, mas não, eles acho que limpam no apartamento dentro. Eu acho que o importante é só limpar e deixar o resto todo mundo, as fossas. A sujeira é imensa. Eu, sinceramente, às vezes não tenho vergonha de dizer que moro no Emílio Falcão. A prefeitura vem cumprindo com seu papel aqui no conjunto Emílio Falcão no que diz respeito à limpeza do lixo nas ruas. Pela segunda vez este ano, a prefeitura faz a limpeza geral do conjunto, retirando todo o entulho que vinha acumulando por meses. O trabalho de limpeza geral do conjunto está sendo feito há 10 dias e vem mobilizando desde o seu início 120 homens, caminhões, tratores e outros equipamentos. A quantidade de lixo e entulho era tão grande que foi preciso utilizar caminhões como esse para poder retirar 15 vezes por dia os detritos das ruas. Detritos que ainda não foram completamente recolhidos. Este trabalho de limpeza geral, além de recolher o lixo, está podando árvores, capinando áreas e varrendo ruas. Como se isso não bastasse, todos os dias, 2 carros visitam o Emílio Falcão
e recolhem o que está nas caixas coletoras e o que está jogado nas ruas. A sujeira é mais um problema que se acumula aos esgotos a céu aberto, a falta de calçamento em muitas áreas, entre outros problemas que atingem o conjunto. A gente vê que é falta de colaboração por parte do morador, porque cada bloco desse tem um centro e cada bloco tem 12 famílias. Não justifica 12 famílias não ter condição de comprar um depósito para colocar o seu lixo. A associação sugere então que as pessoas comprem depósitos para colocar o lixo. Sim, que compre depósito e faça uma manilha interna, que lá no bloco, na quadra 4, bloco 4, nós temos. Você cava 30 ou 40 centímetros, coloca um cimento e bota o tambor dentro. E a gente pede que a prefeitura, ao colher esse lixo, que coloque novamente os tambores dentro das manilhas para evitar que os poucos derramem. O secretário municipal de saúde, Bessá, iniciou hoje pela unidade de saúde do bairro Buenos Aires a série de reuniões com as comunidades locais. Ele busca uma maior aproximação dos moradores com suas respectivas unidades de saúde, a fim de poder uma avaliação do grau de atendimento por elas prestado. Amanhã a reunião será com os moradores do bairro da Cidade Satélite, na unidade de saúde do próprio bairro. O Sindicato dos Médicos do Piauí faz a Assembleia Geral marcada para amanhã, às 7h30 da noite, na sede da Associação Piauiense de Medicina. Vai tratar, além da apreciação dos balanços de 86, 87 e 88, de assuntos relacionados com acordo coletivo de trabalho e questão salarial. A presidente do sindicato, Cirlei Ferreira, quer a participação maciça da categoria, uma vez que, segundo ela, o momento vivido pela classe médica é muito grave, com o maior achatamento salarial da história desta categoria. Foi encerrado hoje à tarde o encontro de administradores do Banco do Estado do Piauí. Desde segunda-feira, vários assuntos ligados à área de administração dos bancos estaduais foram discutidos com todos os gerentes do BEP e chefes de departamentos. O encontro foi aberto na segunda-feira, com o objetivo de elevar o nível de desempenho administrativo e operacional dos gerentes de agências e chefes de departamentos do Banco do Estado do Piauí. O BEP hoje conta com 58 agências, das quais 5 estão instaladas em outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Esta é a primeira vez que um encontro dessa natureza é promovido pelo banco, que desde julho está sob regime de administração especial. O encontro foi encerrado hoje à tarde com o lançamento do Fundo Constitucional, feito pelo assessor da presidência do Banco do Nordeste do Brasil, Danúzio Gurgel. O Fundo Constitucional é um projeto criado pela Constituição Federal para atender às necessidades de crédito dos mini e pequenos produtores rurais e urbanos e também das mini e pequenas empresas rurais. Como está se desenvolvendo o trabalho para o credenciamento dos bancos para operarem o Fundo Constitucional? Alguns bancos estaduais do Nordeste já se credenciaram, entre os quais o Banco do Estado do Ceará, o Banco do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos analisando propostas do Banco do Estado de Pernambuco e o Banco do Estado de Sergipe. No caso do Piauí, o Banco do Estado do Piauí agora está se preparando, né, para apresentar sua proposta. O que é necessário? É necessário principalmente um trabalho de planejamento interno, envolvendo todas as áreas operacionais e também a consulta às comunidades, envolvendo de forma efetiva as federações, a Federação de Indústria, a Federação de Comércio e Agricultura. Esse fundo ele se destina principalmente ao financiamento dos pequenos e microprodutores rurais e urbanos. A rede de agências dos bancos estaduais é capacitada a dar esse atendimento. Se pretende ter um processo simplificado, desburocratizado, de forma a atender rapidamente a maior quantidade possível de beneficiários. Veja a seguir as notícias da política. Governador Alberto Silva fala sobre o pedido de impeachment formulado pelo deputado Homero Castelo Branco. Você vai ver também a movimentação hoje na Assembleia Legislativa. E o governador Alberto Silva pelo deputado Homero Castelo Branco. Hoje à tarde, pouco antes de marcar rumo a Brasília, o governador Alberto Silva considerou a iniciativa do deputado PCdista uma piada. Bom, o deputado apresentou uma proposta de impeachment que a Assembleia nem recebeu. E eu respondo a isso com um pacote bem maior, que é a aprovação pelo Tribunal de Contas das contas do governador. Como o Fernando Collor. Impeachment é piada, vamos falar assim. A Assembleia nem vai receber isso, e isso já passou a ser piada. De modo que não se fala impeachment num lugar onde a Assembleia não recebe. O autor do impeachment que se entenda com a justiça,
com aquele problema da luz, etc. E as denúncias de corrupção? Qualquer daquelas coisas tem que ser apreciada pela Assembleia. Eu acho que tão sem provas, tão fora de propósito, uma pessoa vamos dizer, de conduta ilibada. Eu estou governador pela segunda vez. Eu nunca dei roubando luz e coisas parecidas. Eu tenho uma vida limpa, completa, prefeito de Parnaíba 2 vezes, presidente senador, presidente da EBTU, diretor da Estrada de Ferro várias vezes, governador do Piauí 2 vezes. Todo mundo conhece a minha vida, eu sou um homem pobre que nunca levou nada para qualquer lugar. E que negócio de piada de impeachment é essa? Agora, isso aí tem a ver com a justiça. A justiça já incriminou o autor do impeachment, e todo mundo sabe disso. E o governador Alberto Silva, perguntado se fosse convidado para assumir um cargo no governo Collor de Mello, caso ele venha a ser eleito presidente da República, disse que seria uma honra muito grande. E maior ainda se o cargo fosse um ministério. E agora você vai ver a repercussão na Assembleia Legislativa do pedido de impeachment do governador. Tem que se pronunciar sobre o assunto. Preliminarmente, a mesa recebe a proposta, dá prazo ao governador de 10 dias para ele apresentar suas razões ou para ele dar sua versão sobre a denúncia. É nomeada uma comissão de todos os partidos que examina se tem procedência ou não a denúncia. Se a comissão achar que tem procedência, ela apresenta um projeto de decreto legislativo e aí é preciso 2/3 dos deputados para receber o projeto. Se os 2/3 decidirem no voto secreto que o projeto de denúncia pode ser recebido, ele será, se não, será arquivado. Agora, eu acho que no momento nenhum deputado pode dar a sua opinião sobre o assunto, porque nós não conhecemos ainda o teor dos documentos. O deputado leu da tribuna, depois entregou à mesa, mas só conhecemos a leitura, não conhecemos o teor do documento. E quem vai julgar deve ter a responsabilidade de ler, apreciar, imaginar para depois dar seu depoimento. Não, porque à primeira vista dizem que a Assembleia simplesmente vai receber e vai escamotear o assunto. Eu acho que isso é possível. Pode, ela regimentalmente tem que cumprir todas as etapas do processo. Ela tem que receber, distribuir e se pronunciar. Nesse momento, nós aqui da Assembleia somos os juízes do governador com base em denúncia apresentada pelo deputado Homero Castelo Branco. Então a nossa obrigação de agir com seriedade é estudar a fundo as denúncias do deputado Homero Castelo Branco e tomar decisão com base nessas denúncias e com base nos documentos apresentados para comprovar as denúncias. Cabe à Assembleia punir ou inocentar o governador nesse instante, não é, deputado? Exatamente. Nesse momento a Assembleia será o tribunal que vai julgar o comportamento do governador nesse momento. Se a Assembleia julgar pelas provas apresentadas pelo deputado Homero, que o governador realmente cometeu improbidade administrativa, ele terá que ser afastado do seu governo. Se a Assembleia julgar que não, ele não será afastado. E ela terá que julgar por 2/3 de seus membros. A Constituinte do Piauí. Os trabalhos da Assembleia Estadual Constituinte estão parados por alguns dias. Na volta para o segundo turno, muita coisa vai servir para discussões entre os constituintes. Um assunto polêmico será a sugestão do deputado Wilson Brandão, que quer no segundo turno que cada deputado apresente uma emenda modificativa ou aditiva ao projeto inicial. Veja o que diz a respeito o deputado Humberto Silveira. A mesa ainda não decidiu sobre a proposta do deputado Wilson Brandão. Depois que ela decidir, ela tem competência para decidir ou o plenário. A relatoria não tem competência para decidir sobre a proposta do deputado Wilson Brandão. Deputado, no caso das emendas supressivas, poderia surgir uma agora que extinguisse a pensão de ex-governadores? Qualquer tipo de emenda supressiva pode surgir. Qualquer tipo, esta ou outra qualquer. Quer dizer que no caso a emenda, aliás, a pensão do ex-governador pode desaparecer? Se aprovada a emenda supressiva, pode desaparecer. Se aprovada pelo plenário. Precisa 16 votos para aprovar. A Assembleia Legislativa do Estado rejeitou por 14 votos a 11 a emenda que propõe salário igual ao piso nacional de salários para os servidores estaduais. O repórter Chico Viana tem mais detalhes. A Assembleia Legislativa aprovou há poucos instantes o abono salarial para os servidores públicos estaduais no valor de 85 cruzados. Com este abono, o servidor público do Estado passa a receber agora todo mês a importância de 150 cruzados. Esta é a legislação de acordo com a mensagem encaminhada pelo governador Alberto Silva à Assembleia Legislativa, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores públicos estaduais e da outras providências. Ao mesmo tempo, a Assembleia Legislativa deixou de aprovar uma emenda do deputado
Fernando Monteiro, que estabelece uma nova redação para o artigo 1º da mensagem do governador, que passa a ser a seguinte: que é concedido a todos os servidores públicos estaduais da administração direta e indireta, inclusive em fundações públicas, a partir de 1º de agosto de 1989, reajuste salarial, observando o piso nacional de salários, de conformidade com o que dispõe a Constituição Federal, artigo 7º, a linha 4. Por causa desta emenda de Fernando Monteiro, o servidor público estadual iria receber por mês um salário mínimo, mas ele foi derrotado e a emenda do deputado não passou. Votaram contra a emenda que estabelece o salário mínimo para o servidor público estadual os deputados Adelmar Pereira, Adolfo Nunes, Gerson Mourão, Francisco Figueiredo, Guilherme Melo, João Silva Neto, Marcelo Castro, Nilton Macedo, Paz Landim, Varton Santos, Abraão Gomes, Tomás Teixeira, Francílio Almeida e Wilson Brandão. A matéria foi derrotada por 14 votos contra 11 a favor. O governador Alberto Silva encaminhou mensagem à Assembleia Legislativa solicitando autorização para pedido de empréstimo na ordem de 80 milhões de cruzados, mais 320 mil, para ser aplicado no trabalho de restauração de toda a malha rodoviária do Piauí e na implantação de novas rodovias. O Jornal da Pioneira vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7 horas da noite. Confira, fica agora com o Jornal Bandeirantes. Uma boa noite.